Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui da série onde nós estamos falando sobre a construção de relatórios e dashboards com o Power BI, obtendo dados do Project Online. Então, essa é uma série no qual eu tenho focado aqui em trazer diferentes possibilidades, diferentes recursos que nós podemos obter utilizando o Power BI para extrair dados e criar relatórios e dashboards com informações oriundas do Project Online. É, Nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre como a gente pode usar as visualizações customizadas, né, os custom visuals, disponíveis dentro do Project Online para melhorar a exibição das informações que a gente tem dentro dos nossos relatórios. Queria mostrar como elas podem contribuir para uma melhoria na maneira como a gente disponibiliza dados para os nossos usuários finais, né? Então, a utilização do Power BI, ela é muito rica porque ela permite que a gente tenha diferentes maneiras de contar uma história dos nossos dados, né? De demonstrar para o nosso público como as informações e como o nosso portfólio de projetos está andando. Por padrão, quando a gente trabalha com o Power BI, nós temos as visualizações que vêm junto com a ferramenta, né? Então a gente tem aqui gráficos de colunas, gráficos de barras, linhas, bolhas, é, pizza, né? Mapas, enfim. Nós temos uma série de visualizações aqui que são padrão, mas uma coisa muito bacana é que os desenvolvedores e as empresas que trabalham especificamente com o Power BI, eles conseguem construir customizações, eles conseguem, não customizações, né, perdão, mas eles conseguem construir visualizações customizadas, as quais nós podemos utilizar para enriquecer a maneira como nossa informação é disponibilizada, para enriquecer a maneira como nós queremos compartilhar os nossos relatórios. Então, se a gente vier aqui na Office Store, né, store.office.com, nós temos aqui dentro da loja da Office Store uma série de aplicativos que foram desenvolvidos para trabalhar com as diferentes ferramentas do pacote Office. Então a gente tem aqui aplicativos que podem rodar em Excel, aplicativos que podem rodar em OneNote, Outlook, Power BI e temos, né, aqui os aplicativos que podem ser utilizados para Power BI. No caso dos aplicativos para Power BI, são mais visualizações customizadas, que são desenvolvidas, como eu falei, por desenvolvedores ou por empresas especializadas e disponibilizadas na loja para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Então eu queria trazer aqui duas visualizações que eu experimentei essa semana, num caso prático aqui num cliente que eu estava trabalhando e que foram assim muito bem recebidas, elas foram muito úteis para demonstrar o que a gente precisava. Então a primeira visualização, quando você vem aqui na store.office.com e seleciona aqui o produto Power BI, a gente tem aqui as escolhas do editor. Depois das escolhas do editor, eu tenho também aqui tudo. Eu posso demonstrar todas as informações, todas as visualizações customizadas aplicáveis ao Power BI. Tá? Bom, uma visualização que eu testei semana passada e que eu gostei muito, que eu queria compartilhar aqui com vocês, ela está na segunda página e o nome dela é... Vamos procurar aqui. Tá aqui, ó. É o Drill Down Donut Chart. Tá? O que é o Drill Down Donut Chart? Ele permite que a gente crie um gráfico, como se fosse um gráfico de rosca, mas esse gráfico de rosca ele tem várias dimensões. Então, na medida que você tem uma informação ali, você pode criar um segundo nível da informação e quando você clica em um pedaço da rosca, ele vai te mostrar como o segundo nível se adequa ou qual é a participação do segundo nível baseado no que você escolheu acima. Tá? Então é muito legal, por quê? Porque ele permite que a gente vá descendo níveis, a gente vá passando para os próximos níveis apenas na seleção das informações que a gente tem. Então eu vou clicar aqui no visual e vou adicionar para que eu possa baixar ele para minha máquina. Então eu vou fazer o download aqui do visual. E uma vez que ele tiver feito o download, ele vai salvar numa pastinha aqui que eu tiver especificado. No meu caso, ele está indo para downloads. Eu vou poder voltar aqui no Power BI. Vou clicar aqui nos três pontinhos na parte de visualizações e vou importar uma visualização customizada. Então, eu clico aqui em importar. E uma das visualizações, que é justamente essa que eu baixei, é o Zoom Charts. Tá? Quando eu clico nele, vou clicar em OK, ele passa a ficar disponível aqui no Power BI. E olha só que interessante a maneira como a gente pode trabalhar com esse recurso. Eu posso selecionar
essa nova visualização. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. E aí é interessante a gente perceber que essa visualização ela é composta de dois itens, né? A área que a gente pode trabalhar com ela é composta de dois layouts, vamos dizer assim. O primeiro é a categoria, o segundo é o valor. Então, vamos imaginar que eu quisesse saber, por exemplo, os meus projetos por departamento. Então, eu quero pegar aqui o departamento e colocar na categoria. E aqui embaixo eu tenho que especificar quais são os valores que eu quero combinar com o departamento. Então, eu criei uma coluna customizada aqui chamada quantidade, que é justamente para eu contar cada um dos projetos. Posso pegar aqui a quantidade, jogar em valores, e aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim todos os departamentos e qual é a quantidade de projetos e o percentual que eles estão atendendo esses departamentos. Então, eu posso perceber que dentro da minha empresa, o departamento que está executando o maior número de projetos é vendas e marketing, né? São 9 projetos que representam 26% de todo o meu portfólio. Depois eu desço aqui para a tecnologia da informação, né? IT. São 7 projetos que representam 20%. E aí eu tenho finanças, operações e assim por diante. A princípio, isso aqui é uma visualização padrão de um gráfico de rosca, né, que a gente tem aqui como padrão no Power BI. Então, não necessariamente precisaria desse cara aqui. Agora que vem a grande jogada. Se eu tiver aqui posicionado no gráfico, dentro da categoria, o primeiro nível que eu estou trabalhando é o Project Departments, né? São os departamentos. Eu poderia, eventualmente, criar um segundo nível. E aí eu poderia falar que dentro do segundo nível eu quero consolidar informações do tipo de projeto da empresa. Então, se eu puxar aqui o tipo de projeto da empresa, ele vem para baixo do departamento. E aí eu posso falar o seguinte, olha, de todos os projetos que estão em vendas e marketing, quais são os tipos? E quando eu clicar aqui em vendas e marketing, eu vou descer para o segundo nível. Olha só que legal isso aqui. E aí eu sei que dentro de vendas e marketing, os tipos de projeto que eu estou trabalhando são esses aqui. Então, eu tenho 2 projetos de Internal Readiness Project, eu tenho 2 projetos de campanha de marketing, eu tenho 2 projetos de desenvolvimento de software, eu tenho um projeto de infraestrutura de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento de novo produto e um projeto de visibilidade, né? Muito legal. E se eu perceber, eu ainda continuo visualizando que essa informação ela é oriunda, ela é uma subcategoria de vendas e marketing, que foi o primeiro item que eu selecionei, né? Se eu clicar aqui nessa parte da rosca, eu volto para o nível anterior. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero saber agora quais são os tipos de projeto que eu tenho dentro do departamento de TI. Posso clicar aqui e eu desço mais um nível e eu vejo, olha, dentro do departamento de TI, eu tenho desenvolvimento de software, infraestrutura de desenvolvimento e Enterprise Projects, que é o tipo padrão, né? Se eu quiser, eu posso descer mais um nível. Então, por exemplo, quem são as pessoas ou quais são os gerentes de projeto que estão trabalhando com projetos de desenvolvimento de software? Eu posso pegar aqui o meu Project Owner Name, que é o nome do proprietário do projeto, colocar aqui embaixo do Enterprise Project Type Name, daí eu tenho mais um nível. Então, se eu vier aqui no primeiro nível, que é a tecnologia da informação, eu clico nesse primeiro nível, aí eu sei, olha, essa é a distribuição, né? 57% são 57% dos projetos da área de TI são Software Development, 26% são infraestrutura e 14% são Enterprise Project. Ok, mas quem são os gerentes de projeto que possuem projetos de desenvolvimento de software? Posso clicar aqui, daí eu desço mais um nível. Então, olha, dentro dos projetos de desenvolvimento de software na área de TI, 75% estão sendo gerenciados pelo Ben, enquanto 25% estão sendo gerenciados pela Megan, né? E é legal que a gente consegue ainda continuar acompanhando aqui da onde a informação está vindo, né? Então eu tenho Software Development, que é oriundo lá do departamento de TI, e aqui é a distribuição dos meus gerentes de projeto, ou seja, dos meus proprietários. Então, esse tipo de visualização, ela é excepcional, né? Porque ela permite que a gente vá fazendo drill down de acordo com os níveis que a gente tiver e a informação vai ficando disponível. Então, imagine isso aqui na mão, por exemplo, do meu diretor, ele com dispositivo móvel, né? Pode ser um tablet ou pode ser um smartphone, por exemplo, analisando essas informações que estão disponíveis lá no Power BI. É sensacional isso aqui, essa visualização é muito legal.
tá? Uma segunda visualização também que eu queria experimentar aqui, que eu queria compartilhar, então vamos voltar aqui na Office Store e vamos voltar lá no Power BI. Então, uma segunda visualização aqui que eu queria mostrar é essa aqui, ó, chamada Sankey Chart, tá? Essa Sankey Chart, o que que ela faz? Ela demonstra para a gente uma relação entre uma origem e um destino, tá? Então, se a gente for visualizar as imagens aqui, o que que eu posso ter? Eu posso ter uma origem e um destino, e aí eu tenho as linhas que conectam origem com destino. Eu consigo saber, dentro dessas linhas que conectam origem com destino, quais são os volumes maiores e menores, baseado na espessura da linha. Então, é muito legal isso daqui, porque ela permite que a gente consiga entender a interação entre dois diferentes itens, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira saber, dentro da minha empresa, quais são os gerentes de projeto que eu tenho e como eles estão entregando projetos para determinados departamentos. Então, qual é o volume de horas, por exemplo, que cada gerente de projeto tem que gerenciar para cada um dos departamentos que eu tenha na minha empresa. Se eu tiver um cenário como esse, essa visualização pode ser muito útil. Então, eu já fiz o download dela, ela já está aqui na minha pastinha de downloads. Eu vou adicionar o visual. É o Sankey aqui. Foi incluído aqui dentro do meu Power BI, dentro do meu Power BI Desktop. Eu vou adicionar o Sankey, vou jogar ele para cá. E aí a gente vai experimentar essa visualização. Então, a visualização do Sankey, ela é bem interessante. Eu tenho uma origem, né, um source, e tenho um destination aqui, que é o meu destino. E depois eu tenho que direcionar também, ou dizer, o weight, né, que é o peso, ou seja, aquela linha que vai ser espessa, mais espessa ou menos espessa, ela vai ser determinada de acordo com o peso. Então, por exemplo, eu quero descobrir, nesse exemplo, os meus gerentes de projeto. Eu quero fazer uma relação entre os gerentes de projeto, que vai ser a origem, né, o meu source, com os departamentos, que é o meu destino, e eu quero descobrir aqui qual que é o project work, ou seja, o trabalho, quantas horas cada um desses gerentes está gerenciando. Então, fica muito simples a gente entender como é que essa informação está sendo disponibilizada, né? Olha só que interessante, eu tenho aqui a Lídia, ela é a campeã em horas, né? Então, ela é aquela gerente de projeto que está gerenciando mais horas aqui dentro da nossa empresa. E o que está acontecendo? A maioria dos projetos que a Lídia gerencia, o maior volume de horas está relacionado ao departamento de vendas e marketing, né? Então, a Lídia gerencia projetos que geram um total de 22 mil horas para o departamento de marketing. Ela também gerencia aqui projetos que estão relacionados a operações, mas um número muito menor, né, 3 mil horas. Ela também trabalha com pessoal de finanças e ela também está gerenciando projetos de TI. Né? Muito legal. Se eu analisar aqui, por exemplo, Ben Waters, né? O Ben Waters ele só tem projetos de TI, ou seja, ele só está gerenciando projetos que estão relacionados à área de TI. A Christie, ela está gerenciando projetos que está relacionado à área de programas, né? Enquanto, por exemplo, o Isaí, ele tem diferentes projetos aqui. Ele tem projetos que estão indo para programas, tem projetos que estão indo para finanças. Então, isso aqui é muito legal, porque a gente consegue entender a relação e o volume de horas que cada gerente de projeto está gerenciando para cada uma das áreas, como eu tinha comentado, né? Então, é muito interessante a gente ter essa visualização aqui. Imagina você trabalhar, por exemplo, com atribuições de recursos, né? Com as horas que os recursos estão trabalhando em projetos. Eu poderia criar um relatório usando essa visualização, na qual eu pudesse entender qual é o montante de horas que cada recurso possui de tarefas, né, atribuídas a eles, e para onde eles estão entregando esse trabalho, né? Qual é a relação. O Rafael ele trabalha muito com a área de TI, ele trabalha muito com a área de engenharia, de finanças, de operações, de marketing, vendas, né? Quais são as áreas que cada recurso está trabalhando. Nesse caso, a gente está olhando para os gerentes de projeto, mas se eu quisesse analisar, por exemplo, um relatório através de atribuições de recursos também seria possível, né? Então, essas são duas visualizações aqui muito interessantes. E uma coisa legal de saber, vamos montar uma tabela aqui embaixo simples. Então, vamos colocar aqui o nome do projeto, o gerente, qual é o tipo de projeto, qual o departamento. Vamos descobrir também qual que é a data de início, mas ela vai ter que ser distribuída em data. Vamos descobrir qual é a data de término, também em data, não agrupado. Vamos descobrir aqui qual é o volume de trabalho e o custo.
tá? Se eu colocar todas essas informações aqui em uma tabela, depois eu posso formatar a tabela melhor, né? Mas se eu colocar essas informações aqui todas em uma tabela, vamos só colocar um tipo aqui diferente de tabela. Vou colocar aqui, acho que é Alternating Rows, é essa aqui que eu gosto. Então, a gente coloca aqui essas informações. Oh, faltou o percentual concluído aqui. Vamos colocar o percentual concluído também. Então, se eu tiver todas essas informações aqui em tabela, eu ainda continuo tendo condições de, dentro do meu relatório original, continuar fazendo os meus drill downs, né? Só vamos remover aqui o percentual concluído da soma, porque o percentual concluído aqui embaixo não precisa somar. Então, eu vou clicar aqui nele e vou falar para não sumarizar. Tá? Ele não sumariza aqui o percentual concluído. Mas assim, eu conseguiria continuar analisando essas informações. Então, por exemplo, eu quero focar em todos os projetos que são da área de operações, né, que estão atendendo a área de operações. Eu posso vir aqui fazer o primeiro nível de filtro. Quando eu faço esse filtro, eu vejo o seguinte, ó, a única pessoa que está gerenciando projetos que possuem horas para a área de operações é a Lídia, né, que são 3.700 e pouquinhas horas aqui. Os projetos estão distribuídos dessa maneira: ó, infraestrutura, Simple Project, Software Development e Visibility Mode, mas são todos gerenciados pela Lídia. É claro que tem alguns aqui que estão sendo gerenciados por outras pessoas, né? Mas eles não têm horas ainda, então o volume de horas mesmo que está sendo gerenciado, que são desses dois projetos aqui, ó, o Payroll System Upgrade e o Router Benchmark System Upgrade, são os dois que possuem horas, que é aquele total de 3.700 horas que a gente viu aqui em cima, estão sendo gerenciados pela Lídia. Né? Muito legal, isso daqui é uma visualização espetacular. Né? Se eu voltar aqui e falar assim, olha, agora eu quero focar em todos os projetos que estão sendo gerenciados para atender a área de TI. Se eu clicar na área de TI, eu consigo entender, olha, na área de TI, horas, né, nós temos o maior volume de horas que está sendo gerenciado para projetos da área de TI é do Ben Waters, né? 4.000 e poucas horas, 4.900 horas aqui mais ou menos. Depois eu tenho um valor aqui bem pequenininho, que é de quem? Vamos descobrir? Do Daniel, ó, 0.03 horas. Depois eu tenho a Lídia e a Megan, né? Se eu quiser focar só em projetos de software development, ainda posso fazer mais um drill down aqui. Vou para Software Development e aí dentro de Software Development, que estão vindo lá do projeto da área de TI, eu tenho o Ben Waters e tenho a Megan. Então, são projetos que pertencem à área de TI e que são de Software Development, né? Então, são essas duas pessoas aqui que têm horas para entregar. O Ben Waters com 4.900 horas e a Megan com 1.600 horas, tá? Então, fica aqui a dica aí para a utilização das visualizações customizadas. Existem inúmeras visualizações customizadas aqui dentro da Office Store. E é possível que depois que eu faça esse vídeo já existam novas, porque as empresas, os desenvolvedores estão sempre trabalhando para criar novas soluções, para trazer novos itens, baseado naquilo que as pessoas precisam, baseado nas necessidades que as empresas possuem, nas necessidades que as empresas possuem. Então eu vou sugerir que você sempre fique de olho aqui, porque as visualizações customizadas são excepcionais e elas podem elevar a maneira como nós estamos visualizando os nossos dashboards. Elas podem elevar aí o nível de profissionalismo que nós entregamos através dos nossos relatórios, através dos nossos dashboards que são construídos aqui no Power BI, ok? Então, isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Muito obrigado por você estar aqui assistindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem muita coisa boa para vir, tem muita coisa ainda que eu estou planejando em fazer aqui para compartilhar com todo mundo. E compartilhe o vídeo, deixa a sua sugestão. Se você tiver dúvidas aqui, também é muito interessante deixar dúvidas para que a gente possa aí, criar vídeos, criar conteúdo que vá de encontro à necessidade, à sua necessidade, para que você consiga aí melhorar o nível de trabalho que você entrega no seu dia a dia. Tá bom? Então, muito obrigado e ficamos por aqui. Até a próxima.